Mas agora, vamos falar de informações e informações muito importantes, por sinal. Quando a gente fala em saúde, a gente não pode esquecer o quanto que a prevenção é a nossa primeira aliada. Bom, claro, junto com a informação, que essa é imprescindível. E no caso dos cânceres, ainda mais. Para a gente falar sobre cânceres, a gente recebe o Dr. Cid Guzmão, que é oncologista do Hospital Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. E também Roseli Ueno, que é nutricionista. Bem-vinda, Roseli. Agora, Dr. Cid, quando a gente fala em câncer, muitas vezes as pessoas em casa lembram de alguns familiares ou alguns amigos que já tiveram a doença, mas falam, puxa, é uma doença complicada. Depois a gente vê que isso não é uma realidade. A realidade hoje é bem outra. A gente tem, quando o diagnóstico feito logo no início da doença, uma possibilidade de mais de 90% de chance de cura para esse doente. Então, hoje a medicina também já reverteu essa situação que no passado era uma realidade, agora passa a ser um mito, né? Nos últimos 20 anos o cenário do câncer mudou bastante. De uma forma geral, a gente cura 80% dos cânceres infantis em crianças, são curáveis hoje em dia, no adulto cerca de 60%. Então, realmente, como você falou, não é um cenário tão sombrio e tão pessimista como foi há 15, 20 anos atrás. Agora, hoje em dia a gente pensa assim, puxa, mas tem tanta gente tendo câncer, será que o número de pacientes com câncer tem aumentado? Ou será que, já que a gente tem um diagnóstico feito tão precocemente, a partir de tantas opções de exames tão precisos, a gente consegue detectar cânceres ainda muito no primeiro estágio ali de desenvolvimento, e aí sim, parece que os números aumentaram, mas não é que aumentaram, é que a gente tem a chance de enxergá-los de uma forma diferente. Na realidade, as duas coisas, os números aumentaram sim, o câncer é uma doença degenerativa, tá? Então, quanto mais a população envelhece, maior a chance dela ter uma mutação e desenvolver câncer. Atualmente, o câncer já é a segunda causa de morte no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030 vai ser a primeira causa de morte no mundo. Então, a população está envelhecendo, está aumentando, nós temos mais casos de câncer. Por outro lado, também, como você falou, nós temos a oportunidade hoje em dia de fazer diagnóstico mais precoce, o que também aumenta essa estatística. O que tem de bom é quanto mais precoce for o diagnóstico, maior, obviamente, a chance de cura. Mas a gente tem a multiplicação das células acontecendo a cada instante no corpo da gente. O que acontece num corpo para que essa multiplicação se dê numa velocidade tão grande que essas células, se multiplicando desordenadamente, transformem num tumor, num câncer? O câncer é uma doença genética, da multiplicação celular que ocorre errado. Como você falou, realmente nosso corpo se multiplica as células o tempo todo. Nós estamos o tempo todo, as células estão nascendo, elas estão crescendo e elas estão morrendo, elas têm uma morte programada. Por exemplo, o sistema digestivo, ele troca a cada 7 dias. Obviamente não todo de uma vez só, senão seria um problema, mas nós estamos trocando nossas células. No câncer, o que acontece é que uma célula, apenas uma célula, ela perde esse mecanismo normal de multiplicação celular, ela sofre uma mutação no seu DNA e começa a se multiplicar de forma descontrolada, inclusive perde a capacidade de morrer. E as gerações futuras dessa célula, quer dizer, ela se multiplica, dá origem a 2, a 4 e assim por diante, vão ter essa mutação, escaparam dos nossos mecanismos de defesa e você vai constituir então um tumor. Nesse estágio que a gente vê de multiplicação, a gente tem como a gente prever, quer dizer, a hereditariedade conta em muitos casos de câncer, ou uma pequena parcela, e uma outra parcela são os hábitos adquiridos, quer dizer, fumantes, quem ingere muito bebida alcoólica, sedentários. Como que a gente pode falar de percentual de pacientes com câncer em relação a isso? Felizmente, os cânceres de origem genética, quer dizer, aquele que a gente não pode evitar, são poucos, em cerca de 5% dos casos mesmo. Como, por exemplo, retinoblastoma, que é um tumor de retina que dá em criança, um câncer de mama ligado a uma mutação do BRCA1, que pode ser herdado na filha, mas 5% dos casos são de origem realmente hereditária. A maior parte dos cânceres é um conjunto de fatores, onde entra genética e mais as alterações do meio ambiente que interferem com essa célula, uma mistura de fatores ambientais com genético. Muitos dos quais, desses fatores ambientais, a gente pode prevenir. Estatisticamente, 50% dos cânceres poderiam ser evitados. 50% dos cânceres? Só com modificações de hábitos comportamentais que nós temos. Alimentação, exposição solar, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, falta de exercício físico, vários deles. E dieta também. Isso sem falar também no mau uso, muitas vezes, de produtos químicos, né? A gente, por mais que ele é na embalagem, para você
colocar, por exemplo, um agrotóxico numa plantação, você tem que estar com a roupa adequada, com luvas, com máscara. As pessoas falam, imagine, para quê? Meu pai era agricultor, não fazia nada disso, porque eu vou fazer? E aí a gente vê uma sequência, muitas vezes, dependendo da cidade, de doenças que se repetem, justamente por hábitos assim. As pessoas não acreditam quando se fala que há, sim, um sistema de segurança que deve ser mantido para te proteger, né? Esse é o câncer de origem, vamos dizer assim, de trabalho, né, por condições de trabalho. Tem muito. O asbesto, por exemplo, que era utilizado na fabricação de telha, foi proibido por causa disso. Ele levava ao aparecimento de um tipo específico de câncer de pulmão, que era o mesotelioma. Então, hoje em dia, ele é proibido no mundo inteiro nas fábricas. Tá? Mas o mais importante dos hábitos comportamentais são que a gente pode modificar no dia a dia. Tipo assim, só o tabagismo é responsável por cerca de 20% dos casos de câncer, 30% das mortes por câncer são causadas pelo tabagismo. Vários tipos de tumores, não só o de pulmão, estão ligados ao uso do cigarro. Quer dizer, se ninguém fumasse ou se a indústria do tabaco não existisse, 20% dos casos desapareceriam da noite para o dia. Mas se a gente falasse aqui do custo desses pacientes para o sistema público de saúde do Brasil, a gente falaria de um custo altíssimo. A cada ano aumenta mais, já que aumenta o número de casos de pessoas com câncer, e já que a gente pode diminuir 50% desses pacientes com medidas fáceis de serem feitas no nosso dia a dia, alimentação, sem tabagismo, sem bebida alcoólica, sem sedentarismo. Por que o governo também não entra de uma forma certa, com uma conscientização da população, até para diminuir o seu custo de saúde pública? É difícil dizer o que o governo faz, porque a gente não entende muito bem o que eles fazem, né? O governo é um ambiente meio estranho. Mas já tem dados sobre isso. Por exemplo, tem dados muito fortes do Canadá, o governo canadense já fez isso, tá? Foi o primeiro país no mundo a fazer isso. O custo de tratar uma doença relacionada ao tabagismo, câncer, enfisema, não importa qual seja, é muito superior ao que o governo pode ganhar com a arrecadação de impostos pela fabricação ou comercialização do cigarro. Não é inteligente, então. Nem um pouco, mas é difícil os governos serem inteligentes, né? Pior que é verdade, você tem razão. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Quer dizer, e hoje o número de jovens que fumam é muito grande. E falar que esses jovens não têm informação não é uma verdade. Eles têm muita informação. O duro também que essa parte assim do câncer, como não é uma doença visível, que nem você machucou, você cortou o dedo, você está vendo sangue saindo. Então já faz o tratamento. O câncer, como é uma doença que aparece repentinamente, é invisível aos olhos. Então quando a gente fala em prevenção, as pessoas não querem, mas como vai dar câncer fumando? Mas como vai dar câncer o estresse? Eu conheço fulano de tal que morreu com 100 anos e fumava e não teve nada. Tá, você conheceu que tem 100 anos, morreu com 100 anos e fumava e não teve nada. E os outros tantos que você conheceu também que tiveram outros problemas, né? O tabagismo por si diminui em média 13% 13 anos de vida da pessoa. 13 anos? Esse é o custo do tabagismo. Você provavelmente, em média, vai morrer 13 anos mais cedo do que você poderia morrer. A gente falando hoje dos tratamentos para câncer, claro que a gente aqui teria que falar muitas horas, porque são vários tratamentos, mas em tese, radioterapia e quimioterapia. Mas quando você fala em quimioterapia, a gente pensa numa droga só. Existem várias formas e várias drogas sendo usadas de acordo com cada câncer, agressividade, para combatê-lo, né? Hoje em dia a gente, tradicionalmente, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Hoje em dia a gente tem uma nova forma de tratamento, que é o uso de biologia molecular, né? Hoje em dia a gente sabe quais são as alterações, muitas das alterações genéticas que levam ao câncer. Então, ao invés da quimioterapia clássica, onde você não tinha seletividade, quer dizer, você usava uma droga, na realidade um veneno, para matar a célula, e matava várias células, hoje em dia você procura incorporar drogas que são específicas para a alteração genética que está causando aquele tumor. Então elas só atacam as células do tumoral, câncer. Tá. E as células sadias não? Não tem efeito sobre a droga. O único inconveniente disso é porque a célula cancerosa é uma célula que ela quer permanecer viva. Então ela tem várias vias de mutação. Então quando você tem uma droga que você atua nessa via principal, as gerações futuras das células, elas adquirem muitas vezes resistência e vão por uma via acessória para manter a vida e a multiplicação dessa célula. É como se elas tivessem uma mutação nesse sentido? Elas têm uma segunda mutação que bypassam essa via. É mais ou menos como se a gente pudesse falar que você queira interromper todo o fluxo da Paulista.
Impossível. Tá? Para você fazer isso, não adianta você interromper só o da Avenida Paulista. Você tem que ir da Alameda Franca, você tem que ir a São Carlos do Pinhal, para você impedir todo o fluxo para Paulista. No câncer é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um remédio para uma via e, de repente, essas outras vias começam também a ser acionadas pela célula. Bom, volto já, para a gente continuar a falar sobre câncer, vamos falar também sobre câncer e alimentação. Será que a alimentação feita da forma correta pode ajudar a prevenir também o câncer? Será que durante a quimioterapia alguns alimentos também são bem-vindos? Será que alguns alimentos, como a gente às vezes popularmente ouve dizer, por exemplo, graviola. Quando se faz quimioterapia, algumas pessoas dizem que a graviola ajuda o corpo a não ficar cheio de tanta química. Será que isso é verdade? Será que isso prejudica a quimioterapia? Doutor Cid, aqui a Roseli, eu queria convidá-los para a gente ir para a cozinha, já que a gente vai falar de alimentação. Enquanto isso, doutor Cid, deixa eu lhe perguntar. Muita gente diz que o câncer pode também surgir a partir de uma perda muito grande, um problema emocional muito severo. Você acredita nisso ou não? Medicina não tem muito mais espaço para a gente acreditar, né? Ela é toda baseada em estudos clínicos e metodologia. Então, existem dados que corroboram uma hipótese como essa ou não. O estresse, existe algum dado que diga que estresse cause câncer? Não, de jeito nenhum. Não existe. De jeito nenhum. O que a gente sabe, é claro, que vários tipos de tumores, eles podem causar depressão, por exemplo, câncer de pâncreas. Então, é muito normal um paciente estar deprimido, de repente faz um exame e descobre que tem tumor. Você não sabe o que é causa e o que é efeito. Com certeza o estresse não é causa, na maioria das vezes ele é efeito. Pode ser o efeito. Isso é verdade nesse momento. Pode ser que daqui a anos, quando a gente entenda melhor essa relação que existe entre cérebro, sistema límbico, sistema imunológico, essas verdades mudem. Até porque é importante a gente falar disso, porque quando a gente recebe um diagnóstico, acho que o primeiro passo que a gente tem é negar a doença. O segundo é você pensar, o que será que eu fiz, o que eu não fiz para ter um problema desse? E quando a gente fala em emocional, aí é complicado, porque quem está 100% bem todo dia, ninguém consegue ficar assim. Não. Equilibrado, não é verdade? Não, a gente oscila durante o dia várias vezes, quem dirá 100% bem, então é bom para as pessoas. Você fica lá de cá, por favor, viu, doutora Lucila? Para a gente conseguir entender o que pode ser feito, o que a gente pode controlar como alimentação, tabagismo e injeção exagerada de bebida alcoólica e o que não tem nada a ver com a nossa decisão, né? Começando a falar aqui de alimentos, a gente tem a goiaba e o tomate. Tomate riquíssimo em licopeno, né? Assim como a goiaba, que eles são ricos em licopeno, e eles ajudam na prevenção do câncer da próstata, né? Aqui a gente tem a parte das... Só voltando aqui ao tomate. O tomate, assim, fresco ou quando a gente faz um molho de tomate, quando cozinha o tomate, potencializa essa quantidade de licopeno? Quando ele vai para a cocção, em altas temperaturas, você potencializa, sim, o efeito licopeno. Tanto que a gente colocou a amostra aqui da sardinha, que é rico no ômega 3, que vai ajudar a prevenir, junto com o molho de tomate. Uma prevenção a mais. Então é bom consumir tomate, mas não só ele cru, como também no molho. Tá. Agora depois... A gente tem o leite de soja e o queijo de soja, que pelos orientais é conhecido como tofu. E eles são muito ricos nas isoflavonas também, que vão estar ajudando nessa prevenção do câncer também de intestino e todos os tipos de câncer também. Tá. Também é usado para mulher que está no climatério, diz que ajuda principalmente, bastante, né? Quer dizer, a questão da parte hormonal. Então, para o câncer de útero também é muito importante. Tá. Aqui a gente tem a couve-flor e os brócolis, né? Que são o grupo que são ricos em organosulfurados. O nome é um pouco feio, mas eles ajudam na prevenção assim, do câncer, porque eles vão estar ajudando a matar aquelas células que já estão danificadas. Então, as células que estão velhas... que já estão predispostas a um agente cancerígeno. Então, ela vai estar ajudando. Não só a couve-flor, o brócolis, mas tem a couve, o grupo deles, que tem o nabo, o rabanete. Então, seria bom a gente incluir esses alimentos exatamente na nossa alimentação diária, né? Depois, ali, cebola e alho? A cebola e o alho são muito ricos na alicina e também nos compostos sulfúricos, desculpa. Tá? Eles também são muito importantes, que eles vão estar fortalecendo a parte da imunidade do nosso organismo. Agora, a cebola e o alho, você consome cru? Tem um efeito maior e melhor, ou quando cozido ele não perde muito também? O duro é consumir o cru, né? Mas assim, o cru realmente... De que forma numa salada deixa a cebola ralada fininha, numa água gelada? É mais fácil. Agora o alho, mastigar o alho. Assim, o alho ele é muito mais rico se ele não for levado a altas temperaturas, ele não for cozido, não for grelhado, não for assado. Então você vai preservar mais a parte nutricional dele, sim, com certeza. Agora, esses alimentos, eles servem para prevenir o câncer
ou quando a pessoa já está num processo de tratamento de câncer, quando a gente faz uma alimentação equilibrada e principalmente voltada a esses alimentos importantes, também ajuda no tratamento, doutor? As duas coisas, tá? A gente tem vários estudos, como a nutricionista falou, que linkam a ingestão, a falta de ingestão de alguns alimentos numa incidência maior de câncer, como por exemplo, qualquer alimento rico em fibras, como couve, alface, não sei o que, então a ausência da dieta com esses alimentos está mais relacionada, tem aumento de incidência de câncer de intestino, de cólon. Você tem ingestão baixa em vitamina D, tem uma relação maior com o aparecimento de câncer de mama. São estudos difíceis de ser feitos, mas nós temos vários estudos que mostram realmente a importância de uma dieta saudável na prevenção do câncer. Tá. Do ponto de vista prático, o que a gente costuma orientar o paciente é olhar o prato. Se o prato dele tiver 5 cores diferentes de alimento, ele com certeza está fazendo uma dieta saudável. Tá fazendo Agora uma dieta só um equilibrada. adendo, né? Colorido, mas não com fritura, embutidos, o vermelho de uma linguiça. Não, tem que ser o Alimentos de vermelho de um origem- tomate, por exemplo. Isso, né? isso. Ele está tendo uma dieta ideal. E na parte do tratamento é importantíssimo. Tá? O tratamento, infelizmente, ele produz efeitos colaterais, inflamação na boca, como, por exemplo, a mucosite, diarreia. Então, uma alimentação saudável e balanceada vai diminuir a incidência desses efeitos colaterais e, da mesma forma, vai evitar que o paciente perca peso, que é durante o tratamento também, que a gente sabe que é um fator de mau prognóstico durante o tratamento. Então, hoje em dia, o tratamento de câncer é uma coisa multidisciplinar, não é feita mais por um médico, é várias equipe, né? disciplinas. E obviamente, a nutricionista é uma das peças fundamentais dessa equipe de tratamento do câncer. Ali a gente tem a aveia, né? A aveia ela é muito rica em fibras insolúveis, então ela vai estar ajudando na prevenção do câncer intestinal. Tá. E a aveia, assim, ela é um produto muito fácil de achar nos mercados E e barato, deveria né? ser incluído na alimentação brasileira. E fora que ajuda também na diminuição do colesterol. Quer dizer, ajuda em todos os benefícios, tem todos os Pois é. benefícios que a gente precisa. Ali a gente tem laranja e limão. Eles são muito ricos na vitamina C, que é um poderoso antioxidante também, que vai estar ajudando na prevenção de câncer. Existem estudos que mostram também que talvez ele ajudasse na prevenção do câncer de pulmão, Ah, é? que ele vai estar fortalecendo mais a imunidade pulmonar da pessoa. Tá? Ali a gente tem óleo. É o azeite de oliva, É azeite, tá que é com rico no carinho, ômega né? 9, gorduras poliinsaturadas, né? Então faz bem para a saúde. Faz também. bem, mas não em excesso. E não, Não aquecido aquecer. também, né? Quando Exato. aquece, a gente também acaba perdendo, né? Acho assim, importante esse gancho, assim, de falar assim, depende muito de como se prepara o alimento. Às vezes você tem uma couve muito saudável e você afoga ele no óleo e deixa ficar bem amarelo. Aí você perde toda a parte nutricional que você queria para aumentar a sua imunidade, seu sistema de defesa do organismo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Fora que a alimentação saudável vai reduzir a obesidade. A gente sim, sabe é que a verdade. obesidade é um dos um dos fatores mais fatores de risco. importantes relacionados com o ambiental, relacionados a diversos tipos de tumores. Eu acho que a grande maioria das pessoas conhecem algum tabagista, um fumante, que foi fazer um exame, eu fiz o raio-x, meu pulmão tá limpo, não tem uma manchinha, não tem nada. Mas quando eu como muito agrião, deve ser o agrião. Eu como muito, sei lá, o que, brócolis, deve ser o brócolis. Quer dizer, não tem nada que a gente coma ou que a gente consiga fazer para a gente diminuir o efeito do cigarro, não ser parar de fumar. Parar né? de fumar. Não, Quer dizer, isso é piada, né? Isso é conversa de tabagista que não quer largar é o cigarro. pensamento mágico, né? É, né? Porque senão, gente, é só a gente se entupir de determinado alimento, fazer tudo errado, tá tudo bem, Com certeza. não é? É que às vezes pensamento também você pode fumar por 10 anos e ter seu pulmão limpo, outra pessoa fumar por 10 anos e ter o pulmão manchado. Não, o problema é que a alteração que todos esses agentes causam não são imediatas. Elas vão o câncer não é uma doença que apareça de um dia para a noite, tá? Pode levar 10 anos mais, né? Mais de 10 anos. Entre a formação da primeira célula e esse câncer ser diagnosticado, quer dizer, quando ele está com 1 milhão de células, tá? Que é muito pouco, são cerca de 10 anos. Um tumor de 1 centímetro tem 1 bilhão de células naquele 1 centímetro. Um tumor de 1 centímetro tem 1 bilhão de células. 1 bilhão de células. Então vai demorar muitos anos. Muitos pra anos. você- Então, na realidade, quando você diagnostica o câncer, está falando de uma alteração genética que aconteceu e começou a dar problema 10, 15 anos atrás. Por isso que isso de fumar, você vai ter a repercussão do malefício ou do tabagismo, ou do sedentarismo, ou da dieta inadequada, não importa, você vai ver isso na sua vida, isso vai ter o seu custo e vai cobrar isso 10, 15, 20 anos depois.
Lembrando, né, que o tabagismo, ele não só acaba com os pulmões, mas essa química passa por todos os cantos do nosso corpo e pode trazer consequências severas em qualquer parte, não só no pulmão. A doença cardíaca, piora a pele, aumenta a ruga, aumenta a flacidez. Ele é sistêmico, a nicotina vai para o corpo inteiro. Tudo, né? Altera a função erétil. Cigarro não é uma coisa muito inteligente para a gente colocar na boca. Só fica contente o dono da empresa que vende cigarro para você. Sim, e se você fizer essas contas, vendo quanto você gasta por mês de cigarro, ao longo de um ano, 5 anos, 10 anos, você já está bem de vida, não é? Aqui a gente tem as frutas oleaginosas, né? Isso, a castanha do Pará, que é muito rica no selênio, as amêndoas que são muito ricas em vitamina E, que também são antioxidantes importantes na prevenção do câncer. No caso aqui da castanha do Pará, dizem que para nós mulheres, tu comer 2 castanhas ao dia já seria o indicado para a gente também ficar com uma saúde feminina melhor e sem chegar no climatério e tudo mais, não ter aqueles calores. Né? Uma castanha do Pará já dá a quantidade necessária do selênio, que é o que a gente precisa para manter o corpo saudável. Tá? E quanto mais saudável, mais a mulher se prepara para o climatério, para a chegada na menopausa. Então ela vai ter menos efeitos colaterais. Tá. Mas não adianta comer uma castanha hoje e uma daqui a um mês. E nem comer um pacote hoje, como um pacote por mês, que tudo bem. É o consumo contínuo dos alimentos. Exatamente. Né? Aqui você disse da sardinha, que é riquíssima em ômega 3, né? A sardinha já está com molho de tomate, para a gente lembrar de novo do licopeno, que é muito importante. E a sardinha é um alimento barato também, que deveria estar mais assim na alimentação do brasileiro no dia a dia, né? E os peixes, né? De uma forma geral, umas 2, 3 vezes por semana seria o ideal, né? E de preferência lembrar que pílula não substitui um alimento natural. Ah, sim. Porque quando a gente fala num alimento, a gente não tem aqui só o selênio. A gente tem as fibras das castanhas do Pará, a gente tem outros nutrientes importantes, né? Quer dizer, o principal na castanha do Pará é o selênio, mas outros agregados a gente vai ter outros benefícios, né? Agora aqui a uva... É o resveratrol também, que são os compostos fenólicos que vão também ajudar na imunidade do organismo. Tá. A gente tem a pimenta, que tem a capsaicina, que também ajuda nessa imunidade. O iogurte com uma linhaça que está misturado, não dá para ver, mas assim, que a linhaça também tem as lignanas, que ajudam nessa imunidade. O iogurte pelas bactérias bífidos, que vão estar ajudando também. Agora, a linhaça parece que virou o alimento do momento. Sim. Né? Quer dizer, a linhaça todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas não pode comprar moída, o ideal seria que você triturasse na hora para não oxidar. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, porque a linhaça, quando você tritura na hora, você ainda não oxidou os nutrientes da linhaça, né? O fator ômega dele, o ômega 6, o ômega 3. Agora, quando você deixa ele exposto à luz, você já começa o processo de oxidação, ou seja, da perda do nutriente. E aí, um alimento que era bom, acaba não sendo tão bom. Vai ficando com menos benefícios com o passar do tempo, né? Com alto valor calórico e menos benefícios. Tá. Aqui a gente tem gengibre. O gengibre, eu acho que é um alimento que não pode faltar na mesa, porque ele é muito rico na vitamina C, que é um antioxidante, e o gingerol também, que ajuda na parte da imunidade nossa. É uma pena que o gengibre só seja lembrado na festa junina. Com bebida alcoólica. Exatamente. Que aí também não adianta você achar que você está fazendo bem para a saúde, porque se tem pinga junto, já não vai começar bem o negócio, né? E aqui, as abóboras. Que é rico no beta-caroteno. A gente tem a cenoura, a abóbora, as verduras de cor verde escura, lembrando de novo o brócolis, a couve. Ele também ajuda na parte da imunidade e também na defesa, na prevenção da formação de radicais livres, que vão estar atuando na formação de um câncer. Então, são todos agentes preventivos. Kátia, uma coisa que eu queria estar assim, reforçando, que você já falou, e o doutor também falou, na parte da origem do produto. Então, às vezes, você acaba comprando, você não sabe de onde veio, de que sítio veio, que tipo de composto químico foi usado, qual defensivo agrícola foi usado e qual é a quantidade. Então, às vezes, você está comendo uma couve, sensação do momento, só que a origem dele foi usado muito pesticida, muito agrotóxico. E isso acaba sendo muito danoso também à nossa saúde. É um fator de risco, sim, para o aparecimento do câncer. E a higienização direitinho dos alimentos, exato, né? Quer dizer, às vezes a gente fala assim, mas o leão está limpo, essa uva, só um pouquinho não faz mal. E esse pouquinho, muitas vezes, pode trazer prejuízos severos, né? Uma pessoa que esteja com a imunidade já abalada e a agressão é maior, né? De agrotóxico? Depende, eu tenho 3 filhos e eu acho que o fator S é importante, que é o fator sujeira, entendeu? Sim, tem aquela história que se você não deixa a criança brincar, se sujar, você coloca ela numa bolha. Eu acho que a gente tem que ter bom senso para tudo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Olha, só o que eu lhe perguntei da graviola. Existia há uns anos atrás aquela história que a graviola seria ótima para tirar os efeitos nocivos da quimioterapia. Esse é o doutor, somos parceiros.
quer dizer, como qualquer doença que mexe com a terminalidade do ser humano, né, quer dizer, você recebe um diagnóstico de câncer, uma doença grave, potencialmente fatal. Obviamente que isso gera muito desespero, de uma forma geral. E tem sempre uma moda do momento, que é um pensamento mágico, que é difícil você lutar contra ele. Então tem cartilagem, tem a época da cartilagem de tubarão, tem a época do cogumelo do sol, tem a época da graviola, tem a época das gotinhas, tem a época de tem várias épocas. Todas são, assim, renomadas inutilidades, não tem nenhum respaldo científico que comprove isso, entendeu? E pelo contrário, muitas fazem mal, tá? A graviola dá diarreia com frequência, tem associações de hepatotoxicidade com insuficiência hepática aguda, o uso da graviola, o uso do cogumelo do sol. Então a gente tem que ter bastante bom senso na hora de escolher né? Essas coisas. E conversar com o seu médico, gente. Essa é a principal coisa. Isso é principal. Se você não confia no seu médico, então troque de médico, porque esse é um elo importantíssimo. A relação médico-paciente é muito primordial. importante. A gente pode ter uma medicina avançadíssima, mas se eu tenho o Dr. Cid como meu médico, eu não sei o que ele me passa, então que adianta a gente ter uma medicina tão perfeita desse jeito? Seria uma honra, mas como eu espero não me encontrar, mas se um dia precisar, buscarei a sua ajuda. Agora, o mesmo acontece, gente, com a Roseli, com a nutrição. Busque a ajuda de um nutricionista. Às vezes você fala, meu organismo não se adapta à goiaba, para mim é indigesta, qual alimento eu posso substituir? E essas substituições são muito importantes também, só que a gente falou aqui uma pequena parcela de alimentos, e aí sim você vai buscando com um profissional adequado uma ajuda para você deixar o seu prato cada vez mais rico em nutrientes, como tem que ser. Queria agradecer a Roseli, obrigado mais uma vez, Roseli Bueno, que é nutricionista, Dr. Cid Guzmão, que é oncologista do Hospital Bandeirantes, muito obrigada. A equipe todinha do Hospital Bandeirantes, viu, pela ajuda de sempre. Obrigada, viu? Sucesso para você.